Pega a tua Bíblia aí comigo em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, quero lembrar também que todos os domingos nós temos aqui nesse local, Travessa Afonso Strack 4080 Lomba Grande, nós temos aqui as nossas tardes de louvor, onde nós temos muita pregação, muito louvor, muita oração, muita presença de Deus. Então, se você quer e pode vir até aqui, venha todos os domingos. Nós iniciamos às 2h e às 13h30 nós sempre temos a celebração da Eucaristia. Então talvez você pense, mas se eu for aí, onde é que eu vou na missa? Não tem problema, tem missa aqui, tem tudo certinho para você também já sair daqui com seus deveres de cristão cumpridos, feitos. Então venha, participe conosco também da nossa celebração da Eucaristia todos os domingos. Tá bom? Josué capítulo 2, vai, pega aí, tá no Antigo Testamento. Não sei se você, talvez você não está muito habituado com a Bíblia. Josué capítulo 2. Lembra também de colocar aí nos comentários de onde você nos assiste, para que no final nós possamos dar boa noite para a sua cidade, boa noite para de onde você está nos acompanhando. Semana passada, então, nós iniciamos uma nova série. O que são essas séries? São temas, como diz, uma série, né? Temas que se interligam um ao outro e que nos ajudam a meditar, nos ajudam a ir mais fundo na presença de Deus. E nós, então, semana passada iniciamos a série Heróis Esquecidos. Semana passada nós falamos de uma grande personagem que muitas vezes, como é a proposta dessa série, acaba ficando esquecida. Muitas vezes por conta de ser, talvez não ser aquela que chama mais atenção aos nossos olhos, de não ter feito talvez grandes coisas no sentido da manifestação externa, talvez aos nossos olhos muitas vezes acaba passando despercebido. E nós falamos sobre Ana, então, na semana passada. E hoje nós vamos para o segundo capítulo da nossa série, tá bom? Então, acredito que tenha dado tempo aí de você abrir a sua Bíblia e eu vou ler contigo. Vamos lá. Josué capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Vai nos dizer o seguinte. Se você não tem a sua palavra aí, redobre a sua atenção nesse momento. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espiões, dizendo: ide reconhecer a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e lá se hospedaram. Então foram avisar o rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui alguns israelitas para espionar a região. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque são espiões e vieram reconhecer todo o país. A mulher, porém, levou os 2 homens a um esconderijo. Depois disse: os homens de fato vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando as portas da cidade iam ser fechadas ao escurecer, os homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os sem demora e os alcançareis. E continua a história nos dizendo: mas ela os havia feito subir ao terraço da casa e escondido entre os feixes de linho ali empilhados. Os soldados, entretanto, se puseram a persegui-los pelo caminho dos vales do Jordão, e à sua saída, as portas da cidade se fecharam atrás deles. Nós vamos adiante. Isso não está escrito, tá? Isso sou eu que estou dizendo. Nós vamos ler mais. Antes que os espias se deitassem, a mulher foi vê-los no terraço e disse: eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. Sei que o terror se apoderou de nós e que todos os habitantes do país tremeram diante de vós. Ouvimos dizer que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho à vossa frente, quando saístes do Egito. Ouvimos também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, Seom e Og. Os 2 votastes ao extermínio.
Quando ouvimos isso, tivemos grande medo. Nosso coração desfaleceu e todo mundo perdeu o alento por causa de vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus lá no céu e aqui debaixo na terra. Agora, jurai-me pelo Senhor, que assim que eu tiver, assim como eu tive misericórdia de vós, vós tereis misericórdia com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os seus bens, livrando-nos da morte. Os homens disseram-lhe: à custa de nossa vida, salvaremos a vossa, contanto que não reveleis a ninguém o que viemos fazer. Quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos de misericórdia e lealdade para contigo. Ela então os fez descer com uma corda pela janela, pois a casa onde morava encontrava-se encostada na muralha, e disse-lhes: ide para a montanha, para que os perseguidores não vos surpreendam aqui, e lá ficai escondidos durante 3 dias, até que os perseguidores passem aqui na volta. Depois continuareis vosso caminho. Os homens disseram-lhe: para manter esse juramento a que me obrigaste, vamos fazer o seguinte: quando entrarmos no país, vais amarrar este cordão escarlate na janela, por onde nos fizeste descer, e reunir em tua casa pai, mãe, irmãos e toda a família. Se alguém sair da porta da casa, seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas quanto aos que ficarem contigo em casa, caia sobre nossa cabeça o sangue deles, todos, se alguém puser a mão em um deles. Se contudo traíres o que combinamos, estaremos livres do juramento a que nos obrigaste. Ela respondeu: de acordo, faremos assim. E deixando-os partir, amarrou o cordão de fio escarlate na janela. Eles partiram para a montanha e permaneceram lá 3 dias, até que os perseguidores passassem de volta, tendo-os procurado por todo o caminho sem nada encontrar. Os 2 espias desceram então da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram a Josué, filho de Num. Contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido e disseram-lhe: o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus habitantes tremem de medo por causa de nós. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, na autoridade do Teu nome todo-poderoso, eu clamo que a Tua presença possa vir ao nosso encontro, possa vir em nosso auxílio, e nós possamos provar de Ti, nós possamos provar da Tua presença. Nós não queremos apenas ouvir falar de Ti, nós não queremos apenas ouvir falar daquilo que o Senhor já fez, tem feito ou fará, mas nós queremos, Senhor, vivenciar aquilo que o Senhor nessa noite tem para os nossos corações e para a nossa vida. Que nessa noite a Tua presença possa ser tão real sobre esse lugar que ela chegue a ser palpável. Que a Tua presença ela possa ser tão real que a nuvem da Tua glória possa nos envolver. Reveste-nos, Senhor, da Tua glória, reveste-nos, Senhor, da Tua presença, e que todo mal, todo e qualquer espírito que queira tirar a nossa atenção, que queira distrair o nosso coração da Tua presença, nessa noite seja mandado embora, no nome poderoso de Jesus. E se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor nesse momento. Nós então hoje lemos juntos todo o 2º capítulo do livro de Josué.
Eu poderia, como em outras vezes, ter resumido e contado para você, mas eu achei que para a noite de hoje era oportuno e interessante que nós pudéssemos de fato meditar todo o capítulo, não apenas você escutar de alguém falando, mas escutar o próprio Deus que se faz e fala ao nosso coração também através da sua palavra. Por isso que hoje nós lemos um trecho mais extenso da Bíblia. Mas então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Raabe, sobre a história desta mulher. Mas para que eu e você possamos nessa noite adentrar mais sobre o mistério da vida dessa mulher, nós precisamos voltar um pouco e entender o contexto daquele momento. Eu não quero aqui dar toda uma explicação histórica, mas eu quero apenas contextualizar para que você possa entender. O povo de Deus, ele estava escravo no Egito, então Deus ele levanta um libertador. Deus ele levanta um libertador com o nome de Moisés. Ele então consegue, através desse homem, através do povo unido, faz com que esse povo atravesse de pés enxutos o Mar Vermelho. Eles escapam do Egito, escapam da escravidão e ficam cerca de 40 anos ali no deserto, rumo à terra prometida, porque Deus lá atrás, quando havia prometido que eles iriam ser livres, havia também dado a eles uma terra. Então eles passam 40 anos no deserto até essa terra. Não imagine que são 40 anos necessariamente caminhando a todo momento. Não, eles paravam, caminhavam, paravam, caminhavam. Quando a nuvem do Senhor se movia, eles se moviam. Quando a nuvem do Senhor ficava ali parada sobre aquela região, eles ficavam parados sobre aquela região. E depois então de cerca de 40 anos, eles estão se aproximando da terra prometida, até o momento que Deus então diz para Moisés que ele não entraria na terra prometida, ele apenas haveria de cima do monte. Ele apenas haveria, mas não havia de entrar com o povo. Ele era o libertador, mas ele mesmo não haveria de entrar na terra prometida. Então, de novo, eu estou sendo bem rápido aqui, pulando vários detalhes, porque não nos é importante os detalhes nesse momento. Eu quero apenas contextualizar para que você possa nessa noite entender bem essa história. Então Moisés morre e o povo, ele então elege ali também, de acordo com aquilo que Deus os direcionava, um novo líder, mais uma pessoa que pudesse os direcionar rumo à terra prometida. E esse homem se chama Josué, que é o livro que nós estamos aqui lendo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da história de Josué, você pode depois ler o primeiro capítulo e continuar ainda depois do 3, 4, 5, continuar lendo a história de Josué e todos os seus grandes feitos. Ele é eleito, Josué, e ele, para entrar na terra prometida, a terra prometida não era simplesmente um lugar que estava lá e eles simplesmente deveriam chegar lá e dizer: nossa, que terra linda, a terra que o Senhor nos deu. Não, eles precisavam conquistá-la, porque naquele local onde haveria de ser, e de fato era, a terra prometida que o próprio Deus o tinha os dado, haviam já outros povos morando lá, haviam outros povos que residiam naquela região. Então, para que eles pudessem tomar posse, eles precisavam primeiro vencer os povos que estavam lá. E aí é também depois um dos motivos que Josué ele é eleito como líder do povo, porque eles vão lá, espiam a cidade. Antes ainda desse capítulo que eu li para você, eles espiam a cidade e todos eles se apavoram, porque eles percebem que é uma cidade muito resistente, é uma cidade murada, como vai dizer Jericó. E eram 12 homens que estavam lá como espias, como que espiões, vigiando, cuidando, entendendo o que eles precisavam fazer para poder entrar naquela terra. E quando eles voltam para o povo hebreu, eles dizem: é impossível. Mas 2 daqueles homens, 2 dos 12 que foram, Caleb e Josué, se erguem então e dizem: não, porque não é impossível, porque o Senhor está ao nosso lado. E ainda que pelas nossas mãos seja impossível, nós cremos no Deus do impossível. E não sei vocês, mas eu, aquela famosa frase, né? Não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois então eles começam a pensar como eles farão
como irá acontecer a invasão nessa cidade. Josué, então, filho de Num, como vai nos dizer o capítulo 2, ele envia 2 espiões. Ele envia 2 espias. E esses espiões, entenda, Jericó era uma cidade murada com muros extremamente altos, extremamente fortes, extremamente vigiados. Então eles não podiam simplesmente chegar naquela região e, como quem não quer nada, entrar. Não, porque aquela cidade estava rodeada de uma fortaleza, para que de fato ela fosse protegida, porque eles sabiam do perigo que eles sofriam por estarem lá. Então, como eles queriam se proteger, eles cercaram a cidade com grandes muralhas. Então Josué, ele envia 2 espias, e eles passam então por essa muralha, por um local onde ali existem muitas pessoas que passam, muitos comerciantes, muitos viajantes, quando passam por ali, passam por aquele lugar, e então entram os 2 espias, e eles, como vai nos dizer a palavra, eles entram na casa de Raabe, e como nos diz a palavra de Deus, uma prostituta Raabe. A história, ela não vai, se você ler aqui o capítulo 1, capítulo 2, 3, eles não vão de fato nos dar certeza de uma coisa. Eles não vão nos dar certeza se Raabe, naquele momento aonde estava os 2 espias, naquela época onde aqueles 2 homens se aproximavam e entravam na casa dela, se de fato ela era naquele momento prostituta. Diz que era de uma prostituta, entraram na casa de uma prostituta, mas a palavra de Deus, ela não nos dá a firme certeza se naquele exato momento ela era de fato uma prostituta. O que nos pode, e essa aqui é a primeira lição que eu quero que nós entendamos, o que nos dá brecha para tentarmos entender, irmos mais a fundo nisso, que talvez ela não era naquele momento, mas no seu passado, nos seus atos antes, ela fosse uma prostituta. Mas mesmo que naquele momento ela não tivesse cometendo esse tipo de conduta, mesmo que naquele momento ela não tivesse tendo esse tipo de atitude, ainda assim ela era tida como a prostituta. Como inúmeros relatos nós vamos ver também durante a história, um exemplo muito concreto é Maria Madalena. Muitos hoje vão estranhar quando escutam, nossa, Santa Maria Madalena. Mas como assim ela é santa ou ela é a prostituta? Por quê? Aquilo que muitas vezes é marcado na pessoa é o seu passado, mesmo que muitas vezes ela já tenha, mesmo que muitas vezes há muito tempo já ela tenha trocado de vida. Mas infelizmente, o que fica marcado muitas vezes na cabeça da pessoa, infelizmente o que fica marcado muitas vezes na memória do povo, da grande multidão, são os erros do passado. Quantas vezes talvez eu e você mesmo, muitas vezes não tendo mais as mesmas práticas, tendo já mudado de vida, somos ainda tidos como o pecador do passado. Quantas vezes eu e você, muitas vezes mesmo já tendo uma mudança de vida, talvez você nem há muitos anos já não faz a mesma coisa, não tem mais a mesma linha de pensamento, nem convive mais com as mesmas pessoas, mas ainda assim, a memória que tem de você, a memória que as pessoas têm de você, é aquilo que você fazia no passado, aquilo que você cometia lá atrás. E quantas vezes nós não somos esses, que ao invés de entendermos que a pessoa mudou, e é possível porque nós cremos na conversão. Porque se nós não crêssemos na conversão, aí nós poderíamos de fato julgarmos e rotularmos pessoas pelos seus erros passados. Porque aí nós de fato acreditaríamos que uma vez feito, a pessoa não muda. Tem aquele ditado, né? Uma vez ladrão, sempre ladrão. Mas nós acreditamos na conversão. Se nós acreditamos na conversão, essa é uma frase que ela precisa cair do nosso vocabulário. Se nós acreditamos de fato na conversão, e eu espero que você, assim como eu, acredite na conversão, essa frase, essa afirmação, ela precisa cair do teu vocabulário. Ela
ela precisa cair do teu vocabulário. Mas vamos lá. Independente se ela estava naquele momento cometendo o pecado, não de fato naquela hora, mas naquele momento da vida dela, ou se no passado, isso não nos é o ponto mais importante dessa noite. Independente disso, o que eu quero dizer para você é que, independente de como estava Raabe naquele momento, independente das práticas que ela tinha na vida dela, o Senhor a visitou. O profeta, os ungidos, enviados do Senhor entraram na sua casa. Entraram na sua casa. E mais do que isso, eles não simplesmente entraram. Raabe os acolheu, vai nos dizer a palavra de Deus. Está aqui, ó, no versículo 1, vai nos dizer o seguinte, no finalzinho: eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e lá se hospedaram. Não é que simplesmente eles passaram por lá, não, lá eles ficaram. E você não simplesmente fica numa casa que a pessoa não te quer, a menos que você invada, sequestra a pessoa, sei lá, mas normalmente isso não acontece. Você só fica na casa de quem te quer lá. Então Raabe, ela não apenas recebeu uma visita, mas ela acolheu os enviados do Senhor. Então entenda, Raabe podia ser o que fosse, podia fazer o que fizesse, mas uma coisa ela fazia: reconhecia os enviados do Senhor. Uma coisa ela fez, ela reconheceu a voz de Deus naqueles, ela reconheceu a presença de Deus naqueles que estavam entrando na sua casa. Você pode estar como você estiver hoje, você pode estar fazendo o que você fizer, o que você tiver de pecado, que você talvez hoje não se orgulha de como você está, não importa o que você está, como você está nessa noite, é preciso uma coisa, é preciso reconhecer que, assim como naquele dia os enviados do Senhor entraram na casa de Raabe, junto com eles a presença de Deus entrou nessa noite. Eu quero entrar na tua casa e junto comigo eu quero levar a presença do Rei da Glória. Então não importa como você está, reconheça que quem está entrando agora no teu lar, quem está entrando na tua vida não é qualquer um, é o Rei da Glória. Então, mais do que você pensar, nossa, mas como que eu estou, o que eu tenho feito, como que as minhas práticas, talvez como que a minha oração está, não importa. Você precisa primeiro reconhecer quem está entrando nessa noite na tua casa, na tua história, na tua família. É isso que você precisa. Antes de pensar, antes de querer mudar alguma prática, reconheça quem nessa noite entra na tua casa. Reconheça quem nessa noite entra na tua família. Entra na tua família. Antes eu contei toda uma história, toda uma introdução, para que você pudesse entender aquilo que nós vamos falar. E algo precisa ficar claro no nosso coração: que Raabe, ela é uma peça principal na conquista do povo de Deus sobre a terra prometida. Embora o nome dela seja citado poucas vezes, se você for ver, desde o Êxodo até que o início do livro de Josué vai falar sobre a saída do Egito e a conquista da terra prometida. São inúmeros capítulos, inúmeros versículos, inúmeros textos que vão falar sobre isso, contar toda essa história. E dentro de tudo isso, um pontinho aparece Raabe. Dentro de toda essa história, uma vírgula é a vida de Raabe. Mas embora ela tenha uma passagem muito breve, algo precisa ficar claro ao teu coração: Raabe é uma peça principal na conquista do povo hebreu, na conquista do povo escolhido pelo próprio Deus na terra prometida. E Raabe não lutou, porque se você for ver desde lá do início, o povo de Deus ele teve que lutar muito, ele teve que guerrear muito para poder chegar até o final e conquistar a sua terra. Desde o início, fugindo já do Egito, durante esses 40 anos no deserto, existiram muitas guerras, muitas lutas, onde o povo de Deus teve que ali batalhar, teve que sofrer
para conquistar a terra prometida. E Raabe não lutou, nem antes, nem aqui nesse versículo, nem nesse capítulo que eu li para você, e nem nos capítulos seguintes. Raabe não lutou. Aí você pode pensar, poxa, mas se uma história cheia de lutas, como que pode uma peça principal não ter lutado? Raabe não lutou. Raabe não estava na linha de frente do exército hebreu. Raabe não estava à frente do povo hebreu, mas ainda assim teve uma peça principal, foi uma chave, foi uma peça principal em toda essa história, em todo esse acontecido. Sabe por quê? Ela abriu a brecha para que o Senhor pudesse passar. Talvez você está nessa noite me escutando e pensando, poxa, como eu gostaria de ser como Josué, como Moisés, como Caleb, como tantos outros líderes na história, que estiveram à frente, que guerrearam, que batalharam, que lutaram, que foram principais. E de fato foram. Mas aqui, eu quero trazer um exemplo para você, de Raabe, que não foi aquela que estava lá a primeira a lutar, não foi aquela que precisou manchar as suas mãos de sangue, não foi ela que precisou se sujar, não, ela não precisou de nada disso, mas ainda assim ela foi uma peça principal. Por quê? Porque ela abriu a brecha para que Deus passasse. Essa história toda poderia ter acontecido, mas se Raabe, naquele momento, não tivesse aberto as portas da casa dela, nada adiantaria. Poderia ter acontecido tudo como foi. Josué poderia ter enviado, sim, 2 espias. De nada adiantaria, porque eles seriam mortos. Porque nos diz a palavra de Deus, nos diz a Bíblia, que eles estavam ali e a presença deles incomodava o rei, incomodava o exército do rei de Jericó. Tanto que ele envia 2 soldados até a casa de Raabe para matar os espias. Então a presença, a postura, a pessoa de Raabe, ela é fundamental nessa história. Ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela é uma única pessoa, mas através dela, ela abriu a brecha para que Deus pudesse entrar naquela cidade. Naquela cidade que estava murada, naquela cidade que estava cercada, naquela cidade que estava fechada para a graça de Deus, Raabe abre uma brecha. E é só isso que Deus precisa. Deus só precisa de uma pessoa. Deus só precisa de um espacinho. É só isso que Ele pede. É só isso. Nessa noite você talvez está pensando, nossa, mas como que eu posso me entregar mais a Deus? Como que eu posso ser protagonista da minha história? Como que eu posso ser de fato um herói dentro da realidade a qual eu estou? Sabe como? Abrindo uma brecha que seja pequena, mas uma brecha para que a presença de Deus possa entrar. Uma única pessoa que fez depois a muralha toda cair, que fez a muralha toda virar o chão, porque foi na casa de Raabe que os 2 espias puderam olhar, entender como era a região, como eram os soldados, como era o povo que ali estava, como que eles poderiam entrar e sair. Foi na casa dela. Eu não lembro agora quem foi que falou isso numa das conferências que se passou. Ou foi o Michael ou foi o José, não lembro agora. Mas ele perguntou, aonde que se vence a batalha? Aonde que se vence a batalha? Dentro da tenda do general, porque lá eles planejam. Lá eles estruturam o que eles vão fazer. Sabe aonde que eles venceram a muralha de Jericó? Sabe aonde que o povo hebreu conquistou a terra prometida? Dentro da casa de Raabe. Porque pensa, de nada adiantaria eles ali 7 voltas e grita, a muralha cai. A cidade não era deles. Porque entenda, muitas vezes nós achamos, nós vamos gritar, a muralha vai cair, agora é tudo nosso. Não, assim que a muralha caiu,
o exército todo de Jericó foi ao encontro do exército do povo hebreu. E aí? O exército todo de Jericó foi ao encontro do povo hebreu. Então de nada adiantaria a muralha cair se eles não tivessem estratégia. E onde que a estratégia foi feita? Dentro da casa de Raabe. Foi ali onde eles planejaram. Foi ali onde eles se organizaram e pensaram como iriam agir. Foi ali, dentro da casa de Raabe. E é exatamente sobre esse lugar, sobre essa atitude, que eu quero nessa noite poder meditar junto contigo. Meditar junto contigo. Faz o seguinte raciocínio comigo. Raabe, ela abre as portas da casa dela e ela recebe em segredo 2 espias. E ela faz o quê? Os leva para o secreto. Os leva para o escondido. Porque imagina, se Raabe fica ali com os 2 espias e depois chegam os 2 soldados, de nada adiantaria ela abrir e receber eles na casa dela. Seria até ruim, porque daí, além dos 2 serem mortos, ela também seria morta. Então ela esconde, ela os guarda, os coloca no secreto, os coloca no esconderijo. Isso se chama intercessão. Raabe, ela intercede por eles. Por isso, nessa noite eu quero junto com você falar sobre o poder da intercessão. À luz da história de Raabe, à luz de tudo aquilo que aconteceu durante todo esse capítulo que nós lemos, eu quero nessa noite meditar com você sobre o poder da intercessão. Nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos algumas coisas com essa história. Nós aprendemos algumas coisas sobre intercessão com a história de Raabe. Vamos lá. Você que está aí no YouTube, vá colocando aí nos comentários para que eu saiba que você não está apenas me ouvindo, mas está de fato, não apenas deixou aí na tua televisão, sei lá, né? Bota aí um comentário. Eu sou intercessor. Vamos colocar assim, ó. Eu sou intercessor. Eu vou até colocar aqui, ó, no meu. Eu sou intercessor. Coloca aí você também nos comentários. Vamos lá. A primeira coisa que nós aprendemos sobre intercessão com Raabe é que ela os acolhe e os guarda, os esconde do perigo. Intercessão, a primeira coisa que nós precisamos entender é que intercessão é isso, é você acolher e esconder. Esconder do quê? Do perigo, assim como Raabe fez. De novo, não adiantava simplesmente ela dizer, não, vocês são bem-vindos aqui em casa, pode sentar aqui, tem água, tem pão, fiquem à vontade. E começar ali a conversar com eles, a jantar, sei lá que refeição que seria, mas fazer ali a refeição que fosse. Ou não, me conta mais sobre o que vocês querem fazer aqui, quem que vocês vieram espiar e tal, o que vocês vieram descobrir, me conta mais. E aí ia chegar o soldado e tchau para todo mundo. Tchau para todo mundo. Então não adianta simplesmente você acolher, você precisa esconder. Primeira coisa que nós precisamos fazer na intercessão é esconder quem nós amamos, colocar no secreto. Sabe aquela pessoa que você pensa, esse é aquele que eu mais amo? É esse que você tem que esconder. Esconder de todo perigo, esconder de todo mal. E não é de fato, entenda, não seja literal, não esconda a pessoa dentro de um quarto, não coloque a pessoa dentro. Não é isso. Mas a melhor coisa que você pode fazer por alguém é escondê-lo no secreto. Esconda a sua família, esconda os seus filhos, esconda a sua esposa, o seu esposo, seus amigos. Esconda eles no secreto do Senhor. Esconda eles. E ali comece a interceder, comece a lutar.
Mais do que simplesmente falar, não faça isso, faça aquilo, mais do que simplesmente querer dar apenas lições de moral, dar apenas, faça isso, faça aquilo, não faça, ou faça assim, ou faça assado, não estou dizendo para você que você não deva dar bons conselhos, não é isso, até porque um dos atos de misericórdia é você dar bons conselhos, mas antes disso, esconda a pessoa de todo o perigo, na intercessão. De novo, a melhor coisa que você pode fazer para alguém é interceder. A melhor coisa que você pode fazer por alguém é o esconder de todo perigo, colocar no secreto e ali o guardar, o vigiar, orar por ele, pedir que o Senhor livre de todo mal, todo perigo, tudo aquilo que talvez você pense, mas eu não quero que meu filho, que meu esposo, que seja lá quem for, aconteça na vida dele. Interceda, peça, clame ao Senhor, é ali que a batalha começa. Muitas vezes nós queremos brigar, nós queremos lutar, nós queremos às vezes, de fato, não só esconder num sentido figurado, nós queremos muitas vezes prender a pessoa dentro de casa, mas isso não resolve nada. O que eu e você precisamos fazer é interceder por eles. O maior ato de amor que eu e você podemos dar a alguém é escondê-los através da intercessão no nosso secreto. É isso. A melhor coisa que eu e você podemos dar àqueles que nós amamos é intercessão. Intercessão. Assim como Raabe fez, ela os escondeu, ela os guardou, ela os protegeu, e isso não apenas os livrou de um arranhão, não apenas os livrou de uma briga, de um xingamento, não, isso livrou a vida deles. Se esses dois homens depois continuaram vivos e puderam entrar na terra prometida, foi porque um dia Raabe os protegeu, porque um dia Raabe os livrou da morte. Intercessão é isso, é você proteger e livrar as pessoas da morte, sim, mas mais do que livrar de uma morte física, é livrar de uma morte espiritual. É livrar de uma morte espiritual. Foi isso que Raabe fez, nos livrou da morte. O segundo ponto que nós vamos nessa noite sobre intercessão aprender com Raabe está aqui no versículo 6. Versículo 6 vai nos dizer o seguinte, deixa eu ler aqui para ser bem literal. Mas ela os havia feito subir no terraço. Os havia feito subir no terraço. Então entenda, ela não simplesmente escondeu eles em qualquer lugar. Ela disse, subam, se escondam lá em cima. Não sei se assim como comigo é a primeira associação, não sei se assim com você também acontece, mas a primeira coisa que o Espírito Santo tocou no meu coração quando eu li essa parte foi o cenáculo. Porque cenáculo quer dizer de fato sala superior, sala de cima. Quer interceder por alguém? Leva ele até o cenáculo. Porque é no cenáculo, é nessa sala superior, é nesse andar de cima onde a manifestação do Espírito Santo acontece. É ali. Não basta simplesmente você guardar alguém do perigo, mas o guardar em qualquer lugar. Não. Onde que nós precisamos guardar? No andar superior, no cenáculo, próximo da presença do Espírito Santo, próximo da presença daquele que em Pentecostes, não sei se você sabe, mas Pentecostes foi um acontecimento que deu coragem aos discípulos e apóstolos, aqueles que estavam ali reunidos, a saírem daquele lugar, pregar. E se hoje nós temos igreja como nós temos, se hoje nós temos a palavra de Deus como nós temos,
Foi porque um dia aqueles homens tiveram uma experiência com quem? Com o Espírito Santo de Deus. E por isso eles saíram, pregaram, proclamaram, até mesmo sofrendo risco de morte. Porque é isso que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo, ele nos dá coragem, ele nos dá força, ele nos dá ânimo. Então quando nós queremos livrar alguém da morte, é isso que nós precisamos dar a ele, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então na sua intercessão, busque, clame, até que de fato do céu venha o Consolador em nosso auxílio, e aí nós possamos dizer: eu provei do Espírito Santo, e você possa dar cada vez mais essa experiência a todos aqueles que você intercede, a todos aqueles que você se aproxima, a todos aqueles que estão perto de ti. Intercessão é isso, não é simplesmente você esconder em qualquer lugar, não, é esconder no andar superior, com o Espírito Santo. Na sua intercessão, quando você for interceder para alguém, busque, clame, peça a manifestação do Espírito de Deus. Peça: Espírito Santo, vem em meu auxílio, manifesta. Sabe por quê? Através da intercessão e o clamor do Espírito Santo, ali você vai receber um direcionamento. Talvez você pense: poxa, mas eu queria que determinada pessoa da minha família, determinada pessoa no meu convívio mudasse, mas eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei o que eu posso falar. Sabe onde você vai descobrir isso? Com o Espírito Santo de Deus. Ele que vai te dar a palavra acertada, Ele que vai te dar a visão certa, Ele que vai falar com você como você deve agir e ser com aquela pessoa. Busque o Espírito Santo de Deus, busque a manifestação do Espírito Santo de Deus na tua intercessão, e você vai saber como agir, você vai saber o que fazer. E o último e terceiro ponto que nós aprendemos com Raabe, não esqueça: primeiro ponto, acolher e guardar. Acolher aquele que está precisando e guardar de todo perigo. Depois de você guardar, você não vai guardar em qualquer lugar, você vai os guardar no cenáculo, no andar superior, no terraço, para que ali eles possam ter um encontro, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E por último, terceiro ponto: primeiro você intercede, primeiro você guarda, você luta, você tem uma experiência com o Espírito Santo, e por último você reconhece a glória de Deus naquele lugar, naquele momento. E foi assim com Raabe. Ela vai dizer aqui, no versículo 9: eu sei que o Senhor vos entregou essa terra. É Raabe falando aos dois espias. Ela morava em Jericó. Então pensa, ela, assim como todo o povo de Jericó, não queria que eles fossem invadidos, porque isso significava que eles seriam expulsos de casa. Isso significava talvez até mesmo morte para muitos. Eles não queriam isso, mas Raabe disse: pois é, eu sei que essa terra aqui que nós estamos morando, o Senhor já entregou na mão dos hebreus. Ela vai dizer o seguinte: sei que o terror se apoderou de nós, e que todos os habitantes do país tremeram diante de vós. Preste atenção. Ouvimos dizer que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho à vossa frente, quando saíste do Egito. Ouvimos também o que fizesse aos dois reis que moravam do outro lado do Jordão. Quando ouvimos isso, tivemos grande medo, nosso coração desfaleceu, e todo mundo, não foi um, não foi dois, sabe, não sei se isso já aconteceu com você. Você dá uma notícia, e aí a maioria até fica assim: nossa, você conta, fulano está com uma doença, fulano está com um certo câncer em determinado local. Sempre tem um que diz assim: mas podia ser pior, né? Vamos tentar ver pelo lado positivo. Não, Raabe diz que não. Todo mundo estremeceu de medo. Todos os habitantes daquela região tremeram diante dos acontecidos
do povo hebreu. E vai nos dizer o seguinte, ó, no versículo 11: quando ouvimos isso, tivemos grande medo, nosso coração desfaleceu e todo mundo perdeu o alento por causa da vossa presença. Presta atenção, porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Meu Deus, que é isso? Entenda, o povo de Jericó, eles não acreditavam no Deus dos hebreus, eles não acreditavam no Deus que nós acreditamos hoje. Eles acreditavam em diversas divindades, em diversos deuses. Mas uma mulher que não era do povo escolhido de Deus, que não era hebreia, não, ela não era, e ainda assim ela diz: porque o teu Deus, que palavra, porque o teu Deus é Deus lá em cima, mas é também aqui nessa terra. Então, mesmo que nós tenhamos as nossas, mesmo que nosso exército seja maior, mesmo que nós tenhamos uma grande muralha aqui que nos separa, eu sei que de nada isso vai adiantar, porque o teu Deus, povo hebreu, porque o teu Deus é maior que tudo isso. Sabe, começa a interceder e você vai conhecer, assim como Raabe, que talvez durante toda a sua vida até aquele momento conhecia deuses, conhecia entidades, conhecia espíritos, que de nada adiantava. Mas porque ela intercedeu, ela buscou, ela conheceu o Deus Todo-Poderoso. Quer conhecer a Deus verdadeiramente? Interceda. Quer conhecer a face de Deus? Fecha o teu quarto, como vai nos dizer em Mateus: fecha a porta do teu quarto e ora no secreto, para que o Pai que está no secreto te veja. É isso. Sabe, muitas vezes você pode pensar: eu quero sentir Deus no grupo de oração, no grupo de louvor, da conferência, da missa de cura. Começa a interceder na tua casa e você vai conhecer um Deus, não apenas como é no grupo de louvor, você vai conhecer um lado muito mais íntimo do nosso Senhor. Entenda? É o mesmo Deus, mas Ele vai se revelar muito a você, muito mais a você. Ou você tem a mesma intimidade com um colega que chegou ontem no seu trabalho, do que com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos? Certamente não. Você se mostra muito mais para aqueles que estão mais próximos de ti. Assim também é com o Senhor. A face de Deus se mostra muito mais para aqueles que o buscam, não simplesmente para aqueles que assistem o grupo de louvor, não simplesmente para aqueles que assistem uma pregação no YouTube. Não, a face de Deus se revela muito mais. Se revela também tudo isso, com certeza, mas Deus, Ele não quer apenas se revelar de momentos. Deus, Ele quer se revelar uma vida toda a ti. É isso. É isso. Então, por último, entenda. Se até esse momento você não entendeu nada, não tem problema, mas entenda isso que eu vou falar agora. Intercessão é a maior arma que nós temos. Intercessão é a maior arma que você tem nas tuas mãos. É a maior arma. Pode vir o que for, pode vir a situação que vier, pode vir a dificuldade que vier, pode vir a enfermidade, pode vir calúnia, desemprego, seja lá o que se levantar diante de ti, enquanto o teu joelho, presta atenção, enquanto o teu joelho estiver dobrado, enquanto o teu joelho estiver dobrado e clamando, enquanto você estiver clamando, intercedendo ao Senhor Todo-Poderoso, pode se levantar o que for diante de ti. Entenda que não importa, porque ao teu lado, do teu lado está lutando alguém que é muito maior do que qualquer enfermidade, ao teu lado está lutando alguém que é muito maior do que qualquer tribulação, do que qualquer situação. Pode se levantar diante de ti, mas enquanto tu estiver de joelho dobrado intercedendo, nada vai te parar, porque aquele que luta do teu lado é mais forte, é mais poderoso. E se levantem gigantes do outro lado,
mas aquele que luta em teu favor é maior.